né? Quer dizer, aos poucos volta o atendimento ao público, das especializadas, enfim, consultas, procedimentos, cirurgias, etc. Qual é a fila, não vamos nem falar de fila, né? Mas, enfim, o número de pessoas que, dentro esse período de pandemia aí, nós podemos utilizar, quem sabe ainda na falta do melhor argumento, represado. Entendeu? Você tem esse número? Eu acho que você entendeu minha pergunta, né, Ademir? Entendi. Eu posso começar com relação à cardiologia? Pode, fica à vontade. Então é o seguinte, a questão da cardiologia é que na época em que o contrato do Costa Cavalcante passou para o Estado, e o senhor lembra muito bem disso, eu estava lá na Regional de Saúde, naquela situação, daquela gestão, daquela época, foi desmobilizado o ambulatório de cardiologia do município. Ou seja, o Costa Cavalcante tem um contrato com o Estado com a responsabilidade do atendimento de alto risco em cardiologia, alto risco em oncologia e gestação de alto risco. O que estava acontecendo? Nessa cardiologia tem em torno de 800 consultas que são vinculadas ao atendimento de cardiologia de alto risco, pré e pós-atendimento, pré e pós-cirurgia, por exemplo. O que acontece nessa situação? Aqueles pacientes que precisam da cardiologia para diagnóstico, para identificar a patologia, ver a situação, tratamento, continuar cuidando, aqueles hipertensos, etc., acabam sem ter o ambulatório para atendimento. Então, logo que iniciou esse ano a nova gestão, a Rosa determinou que fosse reinstalado o ambulatório de cardiologia. E havia uma emenda da vereadora Nancy do ano passado, uma emenda impositiva, com recurso para comprar equipamentos e voltar ao atendimento ambulatorial nas consultas e em 4 tipos de exame. E esses equipamentos foram comprados, já estão instalados no poliambulatório. Agora, às 2 horas, nós temos uma reunião com os médicos e com a equipe que já está sendo devidamente organizada para funcionar. A partir da semana que vem, nós fazemos lá no poliambulatório eletrocardiograma, ergométrico, Holter e são 4 exames e ecocardio. Então esses 4 exames acontecerão agora a nível ambulatorial para atendimento da população. Quem for alto risco continua indo para o Costa, não há necessidade. Quem tiver dor torácica vai para o ambulatório de dor torácica do Costa, porque é a responsabilidade deles no alto risco, entendeu? Então isso fica bem claro, porque quando deu a notícia, assim, dá a impressão que a cardiologia sairia do Costa. Não, continua normal o atendimento de alto custo lá. O ambulatório do Porto Meira passa a atender para hipótese e diagnóstico. Ademir, se você me permite, é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta bem de leigo mesmo, bem de locutor, mas, porém, eu tenho certeza que é o que a grande maioria das pessoas estão pensando. Nós sabemos, digamos, até do grau de excelência que tem o Costa Cavalcante em relação de todos os procedimentos, vamos dizer assim, de A a Z, no que diz cardiologia. Nós vamos ter a instalação de um centro de atendimento com a capacidade técnica, com a capacidade pessoal, tal qual nós temos hoje, ainda que não seja de alto risco, como diz você, mas para fazer o atendimento que faz, se a gente pudesse comparar, que faz o Costa Cavalcante? Não há comparação, doutor Nelson. Vou dizer por quê. A RAS, a Rede de Atenção à Saúde, ela é formatada da básica, atendimento primário, atendimento secundário, que é o ambulatório, e atendimento terciário, que é o alto risco. Então, por exemplo, uma pessoa está sentindo mal, sei lá, sentindo alguma dor torácica, alguma coisa. A pessoa não se sente bem, vai na atenção básica. Quando o generalista atende, faz toda a anamnese para saber o que ele tem, etc., ele entende, opa, eu acho que você está com algum problema de arritmia, alguma situação no coração. Manda esse paciente para o segundo estágio de atenção, que é a especialidade médica. Então, os cardiologistas farão um exame mais aprofundado com esse paciente, pedirá exames e chegará a uma hipótese diagnóstica, a um diagnóstico. Se o diagnóstico for de tratamento conservador, com medicamentos, cuidados, alimentação, etc., esse paciente continuar sendo atendido, tanto para a básica quanto para ele. Caso descubra que esse paciente tem uma anomalia séria no seu sistema cardíaco, ele é encaminhado para o Costa Cavalcante para o atendimento de cardiologia de alta complexidade. Então, a gente deixar bem claro, é impossível atender 100% da população na cardiologia de alta complexidade. Muito
nem mesmo no segundo estágio de atendimento, muito pior ainda na alta complexidade. Por isso que esses pacientes têm que estar atendidos na básica, que é onde nós temos o entendimento, a saúde tem o entendimento que em torno de 80% das nossas necessidades são resolutíveis na atenção básica. Então há todo um processo. E outra coisa, tem as famosas contra-referências. Quando o paciente vai para alta complexidade no Costa Cavalcante e é atendido, é feito, por exemplo, um cateterismo, implante de alguma situação, uma cirurgia cardíaca, quando ele sai desse procedimento e está na vida, digamos, normal, ele volta para a base e é acompanhado pela atenção básica. Por quê? Ele já passou pelo procedimento de alta complexidade. Então ele tem que ser cuidado para ver se ele não é hipertenso, se ele manter o seu sistema normal na saúde, para que ele clinicamente não possa evoluir normalmente para a doença. Então são os 3 estágios de atendimento que tem que estar muito bem distribuído. Básico, segundo estágio de atendimento, que é um ambulatório que nós estamos recriando, e alta complexidade, que o Costa é responsável. Ok, e na sequência da pergunta que eu lhe fiz, Ademir, em termos de quantidade, já que você esclareceu muito bem essa questão dos pacientes da cardiologia. Então, na questão dos exames e das consultas de especialidades, que seguem mesmo o fluxo, nós, como a Cida já falou aí, nós tínhamos em torno de 12 mil e poucos atendimentos mês, de forma normal dentro das especialidades. Com o advento da pandemia, já no início do segundo quadrimestre do ano passado, esse número caiu para 6.500. Ou seja, praticamente 50% dos atendimentos que nós fazíamos deixaram de fazer. Por quê? Os médicos, a maioria deles, são inseridos, estão no grupo de risco e, portanto, através dos decretos governamentais, eles foram afastados do atendimento presencial. Com isso, o atendimento caiu nesse percentual que eu falei. Com o advento da vacina, esses médicos começaram a voltar ao atendimento. Então, no mês de junho, por exemplo, nós já fechamos com 8.900 atendimentos. Isso significa que a nossa esperança é que a vacinação progrida, que continue essa redução no número de pessoas que estão sendo infectadas, para que já no próximo mês e no outro a gente volte ao status quo anterior à pandemia. Ok, Nélio, alguma curiosidade? Sim, em relação às cirurgias eletivas, Ademir, nós já tínhamos um problema por questão de falta de alguns profissionais, tudo agravado e muito pela questão da pandemia, da não possibilidade de leitos de UTI, por isso algumas cirurgias suspensas, da questão de medicamentos. Nessa retomada agora, é provável que alguns casos de pessoas que estavam na fila, alguns pioraram, outros já melhoraram. Como é que vai ser feita uma reavaliação para colocar um critério de como começar o atendimento por quem nessa retomada? Então, há cerca de um mês, nós iniciamos umas tratativas da nossa equipe técnica dentro da Secretaria, junto com a equipe médica do Hospital Municipal. E essa reunião foi justamente para nós buscarmos a retomada dessa fila, buscando os pacientes que já estavam inseridos. Muitos deles já estavam com o prontuário lá no municipal, já estavam com os exames pré-operatórios prontos. Com esse problema de termos que segurar as cirurgias por determinação do governo, principalmente o decreto estadual, para preservar, primeiro, os leitos de UTI, que são suporte pós-operatórios e que estão sendo utilizados para a Covid, e medicamentos também, que são utilizados para as pessoas que são acometidas pelo Covid e que precisava ser preservado isso aí pela quantidade de pessoas infectadas. Com isso, agora nós estamos revendo as filas, separando as prioridades legais, que são aquelas por idade, também as prioridades técnicas, ou seja, são aquelas prioridades que o médico diz que aquele paciente tem mais necessidade do que o outro, mais necessidade, digamos assim, mais urgência para ser atendido do que os outros. Então nós estamos refazendo essa listagem e para isso nós estamos buscando os pacientes para que eles voltem a ser consultados, digamos assim, para que seja feita a reavaliação da condição clínica do paciente neste momento e não no momento anterior,
para que a gente possa novamente, através dessa reavaliação, encaminhar os pacientes para cirurgias. Ô Ademir, deixa eu engarupar aqui uma ou outra observação de ouvintes, mas tem aqui o seu Reinaldo Santos, ele diz o seguinte, que a filha dele está reclamando de um exame desde 2019. Algum aconselhamento para ele, Ademir? Precisa saber que exame que é, Antônio, se tem alguma coisa errada nisso aí, porque o exame desde 2019 tem alguma coisa errada. Porque todos os atendimentos seguiram de forma um pouco reduzida, mas de forma sequencial. Não houve, assim, encerramento. Por exemplo, endoscopia ou atendimento gastro. Nós temos contratualizados hoje em torno de 400 consultas gastro no mês. Estava fazendo em torno de 40, 50. Com essa retomada, os médicos voltando e uma conversa que nós tivemos com todos os prestadores, nós já estamos em 200. A intenção e a nossa expectativa é que em torno de 30, 60 dias, a gente volte ao número de atendimentos anteriores também. Então precisa que essa pessoa procure, ligue no posto, vá ao posto de saúde, se informe, o posto de saúde pode dar informação. Se não tiver essa informação, eles vão passar para nós do segundo estado de atendimento, ou seja, dentro da especialidade, para que a gente possa orientar esses pacientes. Vocês da empresa nos ajudam muito quando vocês passam essa informação para eles e também peça a eles que aqueles que tiver problema, busque o seu posto, converse lá e atualize os seus dados. E aí nós conseguimos alcançá-los, não só dando orientação, como fazendo com que essas pessoas voltem à fila de espera, que se não tiver prioridade, vai seguir um trâmite normal. Se tiver prioridade, vai ser saída dessa fila normal e passa para a fila de prioridade. Eu acho que o seu Reinaldo entendeu a explicação. Ademir, obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Tá? Eu que agradeço esse espaço e agradeço o apoio que vocês nos dão orientando aos nossos usuários. Um grande abraço para o Ademir Ferreira.